27 aí dedicados à mídia. Mas eu também faço cobertura de comportamento, eventualmente, aqui, por causa da televisão, esses movimentos sociais que invadem a mídia de forma geral e, no fim, a sociedade. Então, hoje eu quero falar sobre. Eu já fiz um vídeo há mais ou menos uns 15 dias contando que empresas como a Twitter, Meta, TikTok, etc. TikTok não muito, né? E outras empresas grandes estão acabando com suas equipes de ESG. ESG, como todos sabem, quer dizer, muita gente não sabe, Environmental Social Governance, que é aquela história de você trazer para dentro da empresa uma cultura social de diversidade, de antirracismo, de combate ao assédio, etc. É isso, gente, que vocês, muita gente até hoje não entende direito, é o chamado movimento woke, né? Então, vou contar primeiro o que é, para vocês terem mais uma ideia histórica desse movimento e também o que está acontecendo em vários lugares, vocês já sabem. A Disney foi bastante atacada por causa disso, que é levar o politicamente correto às últimas consequências, certo? Desde uma Branca de Neve morena, desde não ter anões, porque não pode ter anões, tem que ter diversidade, enfim, esse tipo de coisa. E a gente sabe que muitas empresas estão caindo fora disso porque elas perceberam que isso não é algo, que isso é contraproducente, que isso atrapalha a sua produção de conteúdo. Porque você instala dentro da sua empresa um grupo que passou a agir nos últimos anos como uma ditadura, como uma polícia moral dentro da sociedade. Então vamos começar falando primeiro desse movimento, né? Esse movimento woke ele surge no final, ali, na época da escravidão americana, né? Abraham Lincoln, olha quanto tempo faz, né? Séculos. E aí surge com um motivo nobre, eles querem acabar com a escravidão. E vocês vejam que o movimento woke começa com cristãos, né? Eles querem ah, li- libertar os escravos, eles querem combater. Era meio, né? Porque, por exemplo, eles vão combater a escravatura, mas vai continuar sendo os Estados Unidos um país, vão continuar sendo um país, agora são um país extremamente racista, que até hoje você vê o que está acontecendo. Então, é um movimento, de certa forma, que surgiu absolutamente com motivos nobres. O problema é que daí ele vem tendo ondas ao longo do tempo. Se você pensar bem, então, aqueles protestos contra o Vietnã foram movimento woke, né? Tudo que é contra a guerra. É, Depois, se você pensar também, ali a década de 60, aquele movimento Paz e Amor, etc., também não digo um movimento, mas é uma doutrina woke, né? Dentro da cabeça das pessoas, aquilo poderia ser chamado hoje de woke. E aí vai andando ainda depois, né? A época da pílula, né? Anos 60 também, enfim. E aí o que acontece? Isso vai andando e subindo e voltando na sociedade com frequência, mas assim, sem se instalar. Acontece que em 2017 acontecem dois grandes eventos sociais mundiais que trazem esse grupo. Veja, não é uma. Eles não se unem, né? Eles se unem na rua, mas é um movimento. Eu até escrevi aqui, como se fosse, quer ver? Eles. Espera aí que eu já falo para vocês. Ai, ai. Ai, que tá difícil, né? Não sei o quê, espera aí. Tá confuso aqui. E aí, então, lá atrás, esse movimento passa a ser chamado desse jeito, está escrito aqui, woke, que vem do inglês awake, que é acordado, desperto, pode-se dizer até iluminado. Então, lá na época do século XIX, nos Estados Unidos, século XVIII, XIX, tinha uma conduta nobre. Daí foi piorando. Quando surge a questão de 2017, esse aqui, o movimento Black Lives Matter. Todo mundo lembra, o cara foi assassinado com um policial branco botando o joelho, sufocando um negro, e aí esse movimento se expandiu. Ao mesmo tempo, mais ou menos, né, surge o movimento Me Too, que é um movimento de Hollywood, de cima para baixo, né, que mostra o assédio insuportável que acontecia dentro
dos estúdios de Hollywood ou nos apartamentos dos diretores, né? O vilão, que é realmente um psicopata, né? Uma pessoa pervertida, era o cara que era dono, talvez, de um dos maiores estúdios do mundo, cheio de Oscar, que era o Harvey Weinstein. Então, vejam, é a primeira vez, talvez, na sociedade, teve lá a briga pelo voto, etc., mas é a primeira vez que acontece dois movimentos grandes, os negros e as mulheres, e se unem e criam esse movimento woke renovado. Então, para mim, hoje, essa é mais uma onda que a gente tem hoje, só que se transformou nisso que eu escrevi aqui. Em 2024, a gente vive uma ditadura woke. Esses grupos acabaram entrando dentro das empresas, certo? Nos últimos anos. Você é obrigado a criar cota. Eu sou a favor de cotas estudantis. Muita gente fala, mas está louco, não sei o quê. É minha opinião, certo? Mas dentro das empresas, eu, como se eu fosse empresário, eu não sou, eu não seria favorável a isso. Não tem essa. Se você precisa trazer bons funcionários, não interessa a cor deles, não interessa a origem, não interessa a orientação, nada. Entende? Então, o que que aconteceu? Tá aí, ó, Meta desistiu disso, o X desistiu, então todo mundo está baixando a bola porque perceberam que esses grupos não ajudam nada. Eles passaram a se tornar extremamente autoritários dentro do capitalismo. E o capitalismo, em algum momento, ele acorda e fala: peraí, vocês não são o mais importantes, né? Não que eu esteja concordando ou discordando. Enfim, chego até aqui para falar que mais duas gigantes dos Estados Unidos, essa John Deere, ela tem até uma música do Steve Morse para ela, é a maior produtora de veículos agrícolas. Tudo que você imaginar de instrumento agrícola, aliás, está lançando um carro, eu já lançou um carro que é uma coisa linda, maravilhosa. Uma gigante que tem lá nessa produção e a outra empresa chama Tractor. A John Deere anunciou, eu vou ler aqui para vocês, que ela não vai entrar nessa onda, né? Tá fora, ela falou aqui, ó, John Deere, dois pontos. Não participará mais de eventos externos de conscientização social, cultural, como paradas e festivais. E eles falam também, acreditamos fundamentalmente que uma força de trabalho diversificada nos permite atender melhor as necessidades dos nossos clientes e, por isso, continuaremos a acompanhar e promover a diversidade em nossa organização, mas sem autoritária, sem nenhum ditador determinando o que vai fazer. Então, por isso que eu usei o fim da ditadura woke nesse momento. Eu acho que é o pêndulo, vai e volta. A gente está no momento realmente de ditadura. Isso vale aí para os movimentos identitários, vale para o movimento feminista que tomou conta aí do feminismo, vale para tudo. Então, acho que em algum momento começam a se assentar, eu espero, né? Porque as empresas simplesmente se tocaram que não adianta nada. Então, são duas mega empresas, outras estão fazendo isso também. É, tem vários movimentos agora, e daí algumas pessoas falaram assim: peraí, Feltrin, mas John Deere e a Tractor Supply são empresas ali agrícolas, né, do agro americano, e eles são realmente mais conservadores. Eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida, mas é a primeira vez que esse grupo conservador consegue impor derrotas a esse grupo woke, que já dura 7 anos e se transformou, de fato, de uma coisa muito boa numa coisa cansativa. Então, você não pode falar tal coisa, você tem que prender humorista, né? Você tem que processar humorista, você quer impedir jornalista de publicar coisas, sabe? Você cancela qualquer apresentador que fala qualquer coisa, o cara brinca, não sei o quê, numa transmissão, você destrói ele e faz ele perder o emprego. Então, as pessoas simplesmente estão cansando, as pessoas não aguentam mais isso no dia a dia, porque é um assunto que se tornou recorrente 24 horas por dia dentro dessa cultura e que piorou no Brasil muito. Então, é, por exemplo, o movimento feminista, ele está super agressivo no Brasil, mas em outros países não. Ele está, sabe, está seguindo com a sociedade, está brigando por seus direitos, está conquistando seu espaço, né? Tem uma agenda 2030 que vai tentar igualar, né,
deixar igualitária a sociedade em termos de poder, querem aumentar a presença das mulheres no executivo, né? Em vários países, mas assim, vai ter agência 2030, mas eu quero ver se a Arábia Saudita vai entrar nessa agenda, se os países árabes vão entrar, né? Ditaduras africanas, vamos ver se vai dar, né? Se essa agenda vai entrar nessas pessoas. Mas eu sou totalmente favorável a você tem que lutar por isso desde lá embaixo, né, da escravidão até hoje. Tem que ter espaço. Agora, você falar que eu, na minha empresa, eu sou empresário, ou eu tenho uma escola, eu estou escolhendo professores, ou eu tenho uma banda, eu sou músico, e eu estou escolhendo as pessoas, ou eu monto um site, e eu tenho que escolher as pessoas, que eu tenho necessariamente de colocar negros, orientais ninguém liga, vai. Ninguém, essa agenda ou que não está nem aí com oriental. Tem que colocar negros, trans, movimento LGBT. A minha opinião é não, não tenho. Eu tenho que fazer um teste, eu recebo todo mundo, como eu fazia quando era editor. Vem aqui, faz isso aqui, sabe escrever direitinho? Escreve tal coisa. E sabe o que a gente fazia? Simplesmente chegava assim, ó. Teve um assalto lá no prédio do Banespa, no prédio Banespa, tem dois reféns dentro de uma sala. Me faça. A polícia acabou de chegar lá. Me faça 3 parágrafos sobre isso que está acontecendo. Pegava, olhava, já sabia se a pessoa podia descrever a realidade, né? Porque se começasse a escrever assim, não, porque os ladrões estão, é a mais-valia, os meios de produção, eles estão protestando, já estava fora, né? E hoje não é assim, hoje é quase obrigatório você fazer isso, certo? Quase quebrei meu relógio. Obrigado, queridos. Eu tento trazer aqui algumas histórias, né, além dessa que eu cubro. O canal é meu, né? Eu tento ser variado, trazer vários assuntos, sabe? Para não ficar Ana Hickman, Márcio Manning, não sei o quê, né? Globo. Mas a Globo é legal. É legal de falar, não é que ela é legal, legal porque dá uma boa audiência, né? Mas eu também não quero ficar aqui dando vídeo só que dá audiência, né? Aliás, quem quiser saber alguma coisa desse movimento também, do feminismo e do feminismo, é só procurar aqui, eu fiz uma trilogia sobre a história do feminismo, passando bem rente, porque teria que, né, fazer um negócio mais capítulos e as pessoas cansam. Então procure aqui, História do Feminismo e do Femismo, que faz parte da agenda woke. Justa, menos quando abusam dela para aprender inocente. Óbvio.